Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês, viu? Segundo ano. Bom, mas o caso é o seguinte, a gente neste tempo não pode ficar pensando, né? E cancelar tudo. Afinal de contas, nós não estamos em férias, nós estamos num período de quarentena. Cada um tem que fazer a sua parte. Espero que todos vocês estejam bem. Então eu estou fazendo esse pequeno vídeo para a gente dar uma revisada no último módulo que a gente estava vendo, que era calor específico, capacidade térmica e, como consequência, a equação fundamental da calorimetria, certo? Então eu espero que todos vocês estejam bem e vamos lá? Então, calorimetria, ramo da física que estuda os fenômenos relacionados à transferência de energia térmica. Principais tópicos: calor específico, capacidade térmica e quantidade de calor sensível. E aí vem aquela definição de calor, né, que a gente às vezes não sabe definir, mas na realidade o conceito físico de calor é energia térmica que transita entre dois corpos com temperaturas diferentes. Então você percebe que quando um corpo está com uma temperatura maior do que o outro, se você coloca os dois em contato, existe a transferência de calor. O corpo com maior temperatura fornece energia para o de menor temperatura até que as duas temperaturas dos dois corpos estejam iguais. E aí eles entram em equilíbrio térmico. Então é importante também lembrar que antes de ser reconhecido como forma de energia, as medidas de calor eram feitas por meio da variação de temperatura dos corpos. Uma das unidades de calor, a mais conhecida, é a caloria, que é o cal. E aparece lá naquela informativos nutricionais de todos os alimentos, sempre tem lá o valor energético, então aparece como caloria, mas também aparece como joule. O que é o joule? O joule, através de experimentos, um cara, através de experimentos, estabeleceu o equivalente mecânico do calor. Então, uma caloria igual a 4,186 joules. Esse valor aqui, muitas vezes nos exercícios, ele é arredondado ou para 4,1 ou para 4,2, às vezes até mesmo como sendo simplesmente 4 joules, ok? Então vamos lá, definição de capacidade térmica ou capacidade calorífica, representada pela letra C maiúscula, quantidade de calor recebida ou fornecida por um corpo para variar a sua temperatura. Expressãozinha matemática: capacidade térmica igual quantidade de energia dividido pela variação de temperatura. Unidades usuais: caloria por grau Celsius. E no sistema internacional, joule por Kelvin. Calor específico: capacidade térmica por unidade de massa. O que significa o calor específico? É a quantidade de calor que uma unidade de massa precisa receber para que essa sua temperatura varie em uma unidade, dependendo da unidade de massa que você está utilizando e a unidade de temperatura que você também está utilizando. Então temos aqui calor específico, capacidade térmica dividida pela massa, ou quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Da mesma maneira, sistema internacional, joule por quilograma Kelvin. Unidade usual, caloria por grama grau Celsius. E aí, quantidade de calor sensível, que seria a quantidade de calor ou a energia térmica recebida ou cedida por um corpo que varie sua temperatura sem que ocorra mudança de estado físico. E aí eu dou uma parte aqui, porque a quantidade de calor sensível só ocorre quando a substância mantém seu estado físico, lembra, tá? É sólido, líquido e gasoso. Pelo menos por enquanto no ensino médio, são esses os 3 estados físicos da matéria. Hoje em dia já sabemos que existem mais. Unidades: joule no sistema internacional e caloria de unidade usual. Bem? Dando sequência, aqui a gente tem uma relaçãozinha entre calor específico e capacidade térmica, tá? As unidades, de novo, no sistema internacional e capacidade térmica, a mesma coisa. Essa tabelinha aqui, ela indica que o calor específico ele é característico de determinadas substâncias. Então observa, o nome calor específico é porque ele trata especificamente de uma determinada substância. Então ele é constante, ele não muda. Aqui a relação das unidades em sistema internacional, certo? Não está no sistema internacional, simplesmente joule
quilograma grau Celsius e aqui caloria grama grau Celsius, tá certo? Lembra bem que tudo isso a gente já tinha visto, né? Então trata apenas de uma revisão. E agora, na prática, nós temos aqui o exercício da página 165 para a gente aplicar o conceito, certo? Mas a gente vai aplicar de forma rápida. Peço que vocês, se tiver qualquer dúvida com relação a isso, entre em contato, manda um e-mail, certo? A coordenação ela tem um e-mail que vocês podem entrar em contato comigo para esclarecer dúvida, mas eu vou repetir. Qualquer problema, qualquer pergunta, fisicalcr@gmail.com. Vamos lá para a resolução, então? Então, pessoal, vamos lá para a resolução. Primeira coisa, aquilo que eu sempre falo para vocês, tá? Fazer o levantamento dos dados oferecidos pelo programa. Então, você percebe que a temperatura inicial estava em 2.700 graus Celsius, a massa 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, valor específico 0,5 kJ por quilograma grau Celsius. A pergunta do problema, qual a quantidade de calor cedida, e a temperatura final, 700 graus Celsius. Qual é a importância disso? Você percebe que dessa maneira você sabe qual é a pergunta. Então, para resolver o teu problema, equação fundamental da calorimetria. Tá? Colocando os valores aqui, você analisa as unidades. Então, veja bem, temperatura em graus Celsius, massa em quilogramas, o calor específico está em kJ por quilograma grau Celsius. Dessa maneira, já dá para perceber que você não vai precisar fazer nenhuma conversão de unidade. Então, fazendo esse levantamento de dados, é só partir para a conta. Quantidade de calor, massa, 6 vezes 10 elevado a 24. O valor está dado em notação científica. Percebe que se não tivesse notação científica, seria um número gigantesco, certo? Valor específico, 0,5. E a variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Esta sequência na sua variação de temperatura é fundamental porque você percebe que aqui você vai ter um valor negativo. Então vamos resolver. 6 vezes 0,5 vai dar 3, vezes 10 elevado a 24. 700 menos 2.700 eu tenho menos 2.000 de variação de temperatura. E como esse número aqui ele está em notação científica, eu vou passar esse daqui também, que corresponde a 2 vezes 10 elevado à terceira, perdão. Ok? Negativo. E agora, resultado final, 3 vezes menos 2, menos 6. 10 elevado a 24 vezes 10 elevado à terceira, 10 elevado a 27. E uma coisa importantíssima, né? Como vocês já estão cansados de saber, quilojoule. Como é que eu sei que a unidade está em quilojoule, a unidade final do problema? Porque aqui, no calor específico, a gente sabe que isso é a quantidade de calor, consequentemente, na resposta final, quilojoules. Ok? Então, por esse momento é só, tá? Agradeço a atenção de vocês, mais uma vez. E, por favor, pessoal, não perde foco, vamos continuar estudando. Provavelmente sejam encaminhadas para vocês mais algumas videoaulas. Fiquem atentos. Se houver a necessidade, nos próximos módulos a gente já vai entrar com conteúdo novo. Legal? Grande abraço, tudo de bom e cuidem-se!